céu. Se não aceitar o Filho, é só por meio do Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ninguém pode mais entrar lá dentro do céu se não tiver hoje a oportunidade de abrir o coração para Jesus, abrir o coração confessando a Jesus, renunciando o mundo, renunciando os prazeres do mundo, a concupiscência da carne, deixando todo embaraço, deixando sim, por amor ao Evangelho. Aqueles que encobrem as transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam, a Bíblia diz, mas tem que deixar, alcança o favor, a benevolência do temor, que é o princípio da sabedoria. Que bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem, e o seu louvor, ele permanece para sempre. Está no livro de Salmos, no capítulo de número 111 e no versículo de número 10. O capítulo do Salmo 119 e o versículo de número 105. Está escrito lá na palavra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz ela é para o meu caminho. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, o capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Bem-aventurados aqueles que lê, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o fim ele vem. E o fim ele está próximo de tudo, meu irmão. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo, daqui a pouco você não sabe se você vai estar vivo, daqui um piscar de olhos você não sabe se você vai estar vivo. Então diz o Senhor que será na hora que você menos espera, na hora que eu menos espero, o arrebatamento da igreja vai acontecer. É por isso que hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de você acordar, despertar e deixar de lado todo barulho de confusão, barulho de contenda, de muitas das vezes ódio, muitas das vezes de vingança. É por isso que hoje você pode buscar, é por isso que você hoje pode, enquanto invoca a sua graça, pode achar e invocar, enquanto está perto a Bíblia. A palavra de Deus deixa bem claro assim, ó, pensais que ser amigo do mundo é amigo de Deus, não é. A Bíblia diz assim: adúltero, adúltera. Olha o que diz a condenação, a sentença de quem acha que está no mundo e está com Deus. Nada disso a Bíblia diz. Não resiste o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Deus vai chegar até você. Não podemos estar conectados nos prazeres, no mundo, naquilo que está canalizado e colocado dentro do mundo acerca daquilo que Deus abomina. Mas também está escrito que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Está escrito que aonde superabundou, a palavra de Deus diz, o pecado superabundou. A Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, ou senão para roubar, ou senão para destruir. Mas diz o Senhor que ele veio tirar das garras do diabo o homem que empresta o teu corpo para matar, que empresta o teu corpo para roubar, que empresta o teu corpo para destruir. Deus veio livrar-nos, ainda pecadores. A palavra de Deus diz que provou o seu Filho amado, nos amando ainda no pecado, trazendo o caminho da libertação, do qual em 8 do livro de João 32 diz o Senhor: está dentro aqui da minha alma, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. O versículo de número 36 do livro de João, capítulo de número 8, fala: e se o
Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Está escrito na palavra de Deus no livro de Salmo, o capítulo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, e não se detém, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e medita também de noite. A Bíblia diz no livro de Filipenses, o capítulo de número 2 e o versículo de número 15, está escrito: para que sejais fluis, irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astro no mundo. Está escrito em Tessalonicenses, os 5, você lendo, você vai vendo que diz a palavra de Deus. Está escrito lá: não desprezei as profecias. Está escrito lá: examinai e retei o bem. Está escrito lá: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, e sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Se você vê lá em Tessalonicenses, os 5, você vai descendo para baixo, você vai ter pérolas, você vai ter diamante, ametista, você vai ter lindas palavras para que possa curar teu coração, curar tua alma, porque diz a palavra de Deus: examinai as escrituras e cuidais ter nela as palavras de vida eterna. A Bíblia diz, está lá no livro de João, está escrito lá: aqueles que guardam as minhas palavras nunca verá a morte. Está escrito, é uma sentença, há uma oportunidade. Você pode sonhar, porque lá no céu veio para a terra aquilo que nos dá saúde e alegria, trazendo remanancial, trazendo a fonte da água dentro da palavra, dizendo o capítulo de número 8, o Espírito, a nova vida debaixo da graça. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, o Senhor Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o poderoso Santo Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Está escrito no livro de João, do qual aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus, nova criatura é. Esta palavra de Deus, as coisas velhas já passou, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o pecado pode ser da cor da escarlata, que o pecado pode ser da cor do sangue carmesim. A Bíblia diz, está escrito lá: se você se arrepender, ficará mais salvo do que a lã, e ficará mais branco do que a neve. Está escrito dentro do Evangelho, da palavra do Senhor, que a fé vem-se não pelo ouvir, e ouvir a poderosa palavra de Deus. A Bíblia diz acerca do livro do profeta Isaías, que o Senhor ungiu sim para pregoar o ano aceitável do Senhor, a libertar os que estão no cativo, a abrir os olhos, a libertar os cegos. Está escrito dentro do coração de Deus, do qual vivemos um tempo em que, se nós não se esforçar, e se nós não termos de bom ânimo, não vamos suportar. Deixou o Senhor em Efésios 6:10, está escrito lá: a armadura de Deus, revesti pois de toda a armadura de Deus, para resistir os dias maus, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas fala assim, ó: revesti pois o capacete da salvação, a coraça da
justiça. Está escrito lá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito lá calçando os pés para fazer notório o evangelho da paz. Está escrito lá, bem lá no 18 de Efésios, o capítulo de número 10, o versículo de número 18, e orando no Espírito com toda a súplica e vigiando. Está escrito lá. Por isso vai ser um dia em que vai parar as redes da TV, vão noticiar, não vão mais parar de falar, vai falar lá no Jornal Nacional: atenção, atenção, desapareceu um povo, desapareceram milhares e milhares de pessoas. É o que escreveu Mateus no capítulo de número 24. Os rumores de guerra, de pragas, de terremotos. É o que escreveu Lucas, é o que escreveu Marcos, dentro das escrituras, dando o sinal das maravilhas e dos finais dos tempos. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a construção do qual o próprio Deus, tentando tirar o ser humano do mundo, para que pudesse colocar o ser humano dentro do céu, você começa a ler a Bíblia, o livro do profeta Joel, dizendo o Senhor acerca do derramamento do Espírito Santo. Você começa a entender que está escrito lá, ele viajou no tempo, e nos últimos dias eu derramarei do meu poderoso Santo Pai, do Santo Espírito sobre toda a carne. Fala que os velhos terão sim sonhos, jovens terão visões. Está escrito lá. Mas há uma senha, há um propósito, há uma chance, há uma oportunidade, dizendo assim: aquele que invocar o nome de Jesus, este será salvo. Há uma senha para você sair da condenação, da morte, da consciência e do pecado. Há uma chance para que possa você alcançar a eternidade, invocando Jesus. Aquele que invocar o nome de Jesus, este será salvo. Não há mais, amado irmão, amada irmã, saída para você. Não podemos mais deixar essa chance passar, porque amanhã pode vir uma cobrança de Deus, amanhã pode vir uma resposta de Deus, amanhã pode vir uma sentença de Deus. E hoje a oportunidade, os propósitos de Deus é que o ser humano enxergue que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, que Deus, Ele convida você, convida a igreja, convida o pequeno e convida o grande para participar da Santa Ceia do Senhor, porque essa ceia vai acontecer, porque esse propósito que está escrito na Bíblia: aquele que come do pão e aquele que bebe do sangue, tereis vida eterna. Está escrito lá que aquele que não bebe do sangue, que aquele que não come do pão que é transformado no corpo, não pode ter vida eterna. Mas aquele que desce as águas, nasce de novo, participa do corpo de Cristo. A Bíblia diz que este tem parte com o Senhor Jesus. Se você quer morar no céu, aceite a Jesus e guarde essas palavras dentro do teu coração, porque Jesus está voltando, o fim está próximo, e nós temos a certeza que nós vamos viajar e nunca mais nós vamos voltar. Essa é a esperança dos santos, essa é a esperança do salvo. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Jesus é bom, varão. Aleluia. É o céu na terra. Oh, glória. Aleluia. Glória. Nerosele me na berresse de coxo,